Olá, meus irmãos e amigos, a paz do Senhor, chegando mais uma vez com o programa Palavras da Verdade. Jesus, orando pelos seus discípulos ao Pai, disse: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Esse programa tem como o objetivo o aprendizado das Escrituras Sagradas e nós estamos tratando aqui da série dos estudos baseados no tema do terceiro trimestre da Escola Bíblica Dominical, que traz o tema O Deus que governa o mundo e cuida da família. Então, estamos estudando sobre os ensinamentos divinos nos livros de Ruth, de Esther, ensinamentos esses que são úteis para a nossa geração. Queremos agradecer você que semanalmente está conosco e nós queremos pedir a você que não deixe de curtir, de compartilhar esta programação, também de se inscrever no canal para que esse conteúdo chegue até você e também para que você também receba notificações deste programa, bem como para que este conteúdo possa chegar ao maior número de pessoas. Queremos agradecer você que semanalmente está conosco. Deus abençoe a sua vida. Está conosco o professor, presbítero Jair Cardoso. Paz do Senhor, irmão Jair. Paz do Senhor, irmão Alex. Paz do Senhor, nossos irmãos. Mais uma vez, uma oportunidade que Deus nos concede de estarmos aqui ministrando, estudando juntamente contigo, com você, uma porção da palavra de Deus. E hoje iniciando um novo livro, o livro de Esther. Nesse momento nós estaremos estudando a lição de número 6, que será estudada presencialmente no dia 11 de agosto, nas classes da Escola Bíblica Dominical Adulto. E o tema de hoje é o livro de Esther. Nós estudamos na lição 1 uma visão panorâmica, uma visão geral do que nós estudaríamos em todo o trimestre, quando nós tratamos do assunto sobre essas duas mulheres que trazem os seus nomes em seus livros, que é Ruth e Esther, e tivemos ali uma visão geral do conteúdo desse trimestre. E a partir da lição 2, então, nós estudamos propriamente o livro de Ruth e os ensinamentos contidos ali daquela linda história de conversão de Ruth ao Deus de Israel, bem como da forma como Deus conduziu a história para que todas as coisas que ali aconteceram convergissem para um cumprimento de um plano maior, que era o plano de Deus de trazer o seu filho à terra através da descendência que veio da descendência de Davi, vindo da linhagem ali da descendência de Ruth, que entrou para a genealogia de Jesus, uma história linda e maravilhosa que nós encerramos esses temas no programa passado. E hoje nós estaremos então estudando sobre esse segundo livro que é apresentado nesse trimestre da Escola Bíblica Dominical, que é o livro de Esther, e que também traz lições extraordinárias, maravilhosas, que mostram o cuidado de Deus para com o seu povo, para com as famílias, e nós vamos certamente ser enriquecidos com o estudo da palavra de Deus. Então, o tema de hoje, o livro de Esther, texto áureo está no livro de Esther, capítulo 4, versículo 14, que diz: Porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento doutra parte virá para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe para tal tempo como este chegaste a este reino? Essas são as palavras de Mardoqueu para Esther, no momento de dificuldade que o povo estava vivendo ali, num cenário que estava sendo montado pelo inimigo do povo de Deus, chamado Amã, da qual Deus estava trabalhando, como a gente vai observar aqui no livro de Esther, nos bastidores, para impedir uma grande mortandade do povo de Deus, um extermínio do povo de Deus planejado por esse homem de coração terrível, coração mau. A verdade prática nos diz que a perfeita vontade de Deus é nos guiar por caminhos que levem ao cumprimento de seus eternos propósitos. Que definição extraordinária dessa verdade prática, pois fala aqui sobre a vontade de Deus em guiar-nos para que nós possamos, acima de tudo, não apenas termos os nossos êxitos, os nossos sucessos na nossa vida, tanto ministerial, como familiar, como pessoal, mas, acima de tudo, que os propósitos de Deus se realizem, se cumpram nas nossas vidas. A leitura em classe está em Esther capítulo 1, versículo de 1 a 9, uma porção da Bíblia extremamente importante que você leia para que você possa, então,
ter um entendimento daquilo que nós estaremos tratando aqui. Bom, na lição de hoje, então, nós vamos ver sobre esse aspecto do livro. É uma introdução, nós teremos uma introdução, então, das lições que se sucederão, irmão Jair, pois, para nós entendermos os assuntos que nós teremos na sequência, é importante nós entendermos a construção, a mensagem que está contida no livro de Esther. Um tema nos sugere, irmão Jair, que nós vamos aprender muito no decorrer dessas lições. O que nós podemos comentar sobre o tema de hoje, irmão Jair? Bom, nós vamos então iniciar o livro de Esther e nós vamos falar da personagem principal, que é uma órfã judia numa terra estranha, que ela é anônima e ela vai ser alçada, chegar até ao cargo da rainha do maior império mundial da época em que se desenrola essa história. E nós vamos ver uma história fascinante, uma história de coragem e fé, em que essa mulher, ela mostra coragem ao se aproximar do rei, de uma forma que ela poderia até perder a vida, mas ela teve coragem para salvar o seu povo. Nós vamos ver também ao longo dessas lições do livro de Esther a providência de Deus agindo, o Deus verdadeiramente que age, que governa o mundo. Embora no livro de Esther a gente não vai encontrar o nome de Deus ali mencionado, a mão de Deus, ela é visível em todos os momentos, em todos os acontecimentos. É ele que vai conduzindo a história, a narrativa histórica que é nos mostrada nesse livro glorioso no livro de Esther. Nós vamos ver que outra forma, irmão Alex, também, que Esther, ela não vai agir sozinha, ela vai agir em comunidade, ela vai participar precisar de ajuda, de oração, no jejum, na direção dos fatos ali, ela precisa da ajuda de Mardoqueu e também da comunidade judaica ali na Pérsia. E como nós vamos ver também que essa mulher, Esther, ela manteve a sua identidade como judia, mesmo num ambiente difícil, num ambiente hostil, ela se manteve fiel ao seu povo, e isso vai estar nos ensinando de que a nossa identidade e crenças, elas precisam permanecer independente das circunstâncias que ocorrem. Então, vai ser fascinante. Eu vejo que é fascinante o estudo do livro de Esther para nosso aprendizado, para nossa vida, para o nosso dia a dia. E eu te convido, mais uma vez, a permanecer conosco. Muito bem, meus irmãos. Então, o tema de hoje mostra, então, sobre o livro de Esther. Embora nós não vejamos, então, a palavra, o nome de Deus sendo mencionado aqui no livro, não podemos, mas podemos observar que, embora o nome diretamente de Deus não está ali, a mão poderosa de Deus está agindo em favor do seu povo. E Deus, nós aprendemos que Deus usa pessoas para realizar os seus planos, a sua vontade e o seu querer. Deus usa pessoas, né? Nós vivemos num tempo onde se pensa em muitas estratégias, em muitos métodos, em muitas formas, mas Deus quer usar as pessoas, e é assim. O Espírito Santo, ele usa pessoas, ele enche pessoas, capacita pessoas para serem usadas na obra do Senhor. E aqui nós vemos essa grande mulher que foi importantíssima para o seu tempo. Aliás, o próprio Mardoqueu, ele fez esse questionamento: será que não foi para este tempo que você chegou nesse lugar? Ou seja, Deus tem pessoas certas nos momentos certos para conduzir os seus planos e a sua vontade. Nós vimos isso no decorrer da história da igreja, né, no princípio da igreja, quando os apóstolos se colocaram na mão de Deus para serem usados por Deus. E aí, em determinado momento, Deus usa Pedro para chegar a uma família, e através de Pedro, a salvação e o poder do Espírito Santo chega lá naquela família de Cornélio. E aí, sucessivamente, vários episódios onde homens e mulheres de Deus estavam preparadas para o seu tempo
em que Deus pôde os usar. Foi assim com Esther e vemos nessa história a mão poderosa de Deus. O que nós podemos comentar, irmão Jair, sobre o livro de Esther, irmão Jair? Bom, nós vamos ver a organização desse livro. Esse livro, ele é uma narrativa histórica que está organizado no desenrolar desse livro em 10 capítulos. E vou dividir ele aqui em 3 partes principais. A primeira parte, a ascensão de Esther, que vai ser dos 2 primeiros capítulos, onde nós vemos o aparecimento do personagem do rei Assuero ou Xerxes, e ele depõe a rainha Vasti e procura uma nova rainha. Esther, uma jovem judia, é escolhida para ser a nova rainha. A gente vai estar detalhando mais durante esse trimestre. Nós vamos ver a segunda divisão, a conspiração de Amã e a intervenção de Esther. Vai do capítulo 3 até o capítulo 7. Amã, então, o primeiro ministro do rei. Nós estamos falando do reino da Pérsia, o reino que veio depois dos grandes impérios mundiais. O Império Assírico, depois o Império Babilônico e agora o Império Persa, da Média e da Pérsia, e onde tem o rei Assuero nesse momento histórico como rei principal e Amã, o primeiro ministro desse reino, e Amã trama exterminar com o povo judeu. E entra também em cena Mordecai ou Mardoqueu, primo de Esther, e também aquele que vai dar a criação para Esther, porque ela é uma órfã, e elas são primos, mas o Mardoqueu, sendo mais velho, ele vai criar e vai educar Esther. Então, esse primo, ele descobre a conspiração de Amã e pede a ajuda de Esther. Nesses capítulos 3 a 7, então, Esther, corajosamente, ela vai se aproximar do rei para, então, interceder por seu povo. E, no desenrolar dessa narrativa, Amã é desmascarado e executado. E no capítulo 8 ao capítulo 10, nesses últimos 3 capítulos, nós vamos ver que um novo decreto permite aos judeus se defenderem dos seus inimigos, e os judeus, então, derrotam seus adversários e instituem a festa de Purim aqui para celebrar essa vitória. Nós vamos ter características literárias desse livro, várias características literárias ali aparecendo. Então, nós vamos ver, primeiro, a característica é uma narrativa histórica. Esther é um livro apresentado como uma narrativa histórica, com uma trama bem estruturada, com personagens desenvolvidos, e no final um clímax emocionante em que a virada, a ironia e reviravolta que existem também é uma outra característica literária desse livro. O autor, que é anônimo, que a gente vai ver mais a seguir, ele utiliza da ironia e da reviravolta na trama. Você que gosta de suspense, aqui nós temos um grande suspense no livro de Esther. Por exemplo, Amã planejou enforcar Mordecai ou Mardoqueu e acaba sendo enforcado na própria forca que preparou. O tema da reversão, então, essa história destaca essa reversão, onde os planos do maligno Amã são revertidos em favor do povo de Deus. A instituição da festa do Purim é uma outra parte da narrativa, uma outra característica da narrativa do livro de Esther. O livro explica a origem da festa de Purim, uma celebração judaica que vai comemorar a salvação dos judeus da destruição planejada por Amã. E como já falei anteriormente, o irmão Alex também falou, a ausência diretamente do nome de Deus. Curiosamente, o nome de Deus ele não é mencionado diretamente nesse livro e leva muitos estudiosos a discutir a maneira sutil com que a providência de Deus ela é revelada através dos eventos, através das pessoas nesse livro de Esther. E nós vamos ver também a autoria e a data em que o livro ele é escrito. Então, o autor do livro de Esther, tradicionalmente, ele é desconhecido, ou seja, ele é anônimo, não há consenso de quem escreveu este livro. Várias teorias foram formadas e propostas durante o tempo, mas
mas existe um consenso que sugere que poderia ter sido escrito por alguém familiarizado com a corte persa, desse Império Persa, talvez um judeu que viveu na época dos acontecimentos, e também que existe um conhecimento do Império Persa, da historicidade daquele momento ali, do rei Artaxerxes, alguns documentos internos do Império Persa. Então, o autor é um desconhecido ou um anônimo. E a data provável aí de que esse livro foi compilado, acredita-se que foi ainda no século V antes de Cristo, por volta de 460 antes de Cristo, e os eventos que são descritos, os eventos que estão descritos, eles ocorrem durante o reinado desse rei Assuero, do rei Xerxes, e ele morre, esse rei Assuero, ele morre no ano 65 antes de Cristo, e com isso, então, dá para se entender. E também tem outros detalhes. A linguagem, o estilo do livro, detalhes históricos e culturais indicam que esse livro foi composto após esses eventos terem ocorrido, um período em que já agora a comunidade judaica na Pérsia já estava bem estabelecida. E nós vemos também que o autor utiliza algumas palavras persas em meio ao hebraico, mas não faz não uso de nenhuma expressão originária do grego que revela um estilo anterior à ascensão da Grécia sobre a Pérsia. Então nós vemos aí uma estrutura do livro e também as suas características literárias, uma narrativa histórica, muita reviravolta, com bastante ironia, e o estabelecimento da festa de Purim, e também a ausência do nome de Deus. Nós vemos aí o livro dividido em 3 partes: a ascensão de Esther, a conspiração de Amã e a intervenção de Esther, e a vitória dos judeus, e também a autoria aqui, que é anônima, e a data possível, o ano 460 a.C. Muito bem, meus irmãos, vimos então aí um panorama da organização do livro de Esther, onde o livro de Esther compõe então os escritos, né, a parte histórica dos livros históricos da nossa Bíblia cristã. E vemos aí a importância histórica desse livro, ao ponto de se tornar um livro que ele é lido até os dias de hoje, né, irmão Jair? Até os dias de hoje, lido pelos judeus nessa celebração desse grande livramento que Deus concedeu ao seu povo na ocasião aqui, usando a vida desta mulher chamada Esther. Então, de fato, vemos aí a importância desse livro que traz aí 10 capítulos e traz muita história, onde nós temos muitas datas, muitas datas informadas ali, e a partir de um encontro com a história geral, vai ser corroborada, confirmada então a fidelidade e a confirmação dos escritos aqui deste livro, que não está na Bíblia Sagrada por acaso, embora não traga o nome de Deus, demonstra a operação de Deus na preservação do seu povo. É interessante, irmão Jair, que muitas pessoas questionam o livro de Esther. Muitos questionam o casamento de Esther, sendo ela uma judia, com alguém que não era da linhagem do povo, mas, de fato, são coisas que nós percebemos a mão de Deus, a permissão de Deus atuando aqui para a preservação do seu povo. Nós temos, irmão Jair, no tópico 2, queremos agradecer aos nossos amigos, antes de partirmos para o tópico 2, agradecer sua companhia. Obrigado por você estar conosco. Semanalmente nós estamos aqui pensando, analisando, estudando juntamente com você os temas, então, dos trimestres da Escola Bíblica Dominical, e nesse trimestre estudando, então, o Deus que governa o mundo e cuida da família,
estudos no livro de Ruth, que nós já encerramos no programa passado, e hoje iniciando então a nova série de estudos no livro de Esther, um livro que traz lições extraordinárias, maravilhosas, e vale a pena você continuar conosco. Obrigado por você estar aqui, curta, compartilhe e também se inscreva no canal. Irmão Jair, nós percebemos o contexto. Para entendermos o livro de Esther, precisamos entender o contexto histórico em que esse povo estava inserido, porque nós vamos perceber que há uma diferença muito grande entre o contexto histórico vivido por Ruth, né, onde nós vimos que naquele período não havia reis, havia apenas os juízes levantados por Deus para julgar o povo, e já no livro de Esther nós vemos um cenário que não é no território do povo de Deus, não é no território de Israel, e agora um cenário completamente diferente. O que nós podemos falar e mostrar para os nossos ouvintes sobre o contexto em que o povo está vivendo nesse momento, irmão Jair? Bom, comparando o livro de Ruth com o livro de Esther, o contexto tanto temporal quanto o local totalmente diferente, né? Esther, aliás, Ruth foi há 500 anos atrás. A história começa em Moabe, começa em Belém, vai para Moabe volta para... E há o casamento ali de Ruth e Boaz na terra de Belém. E agora nós estamos vendo numa terra distante, 1.500 quilômetros por aí de distância da terra de Israel, já lá na região da antiga Babilônia, mais ao norte, e nós vemos que já 500 anos para frente, passa todo o período monárquico de Israel, vem o rei Davi, vem o rei Saul, Davi, Salomão, vem todos os reis, o reino dividido, e nós chegamos ao ponto em que no ano 722 a.C., há o reino já dividido, o reino do sul e o reino do norte. O reino do norte, então, é levado para o cativeiro pelo reinado, pelo reino da Assíria, pelo Império Assírico. E nós vemos também que o reino do sul, a tribo de Judá, a tribo de Benjamim, os remanescentes ali estão mais 100 anos, eles permanecem na terra, e agora eles são levados para o cativeiro também. Cativeiro babilônico, para dar uma amenizada, exílio. Para dar uma amenizada na palavra cativeiro, colocar exílio. Mas esse cativeiro babilônico do Reino do Sul, da nação de Judá, eles são conduzidos para a Babilônia em 3 levas. Iniciando-se o primeiro ano em 606, é levado ali, nesse primeiro momento, é levado Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, e todos os mais jovens, mais incultos, com a perspicácia, com a possibilidade de estarem atuando na corte da Babilônia. Depois, no ano 597, já na segunda leva dos cativos que são levados para a Babilônia, vai o profeta Ezequiel, e vão também já oficiais das forças armadas, pessoas de classe média, são levados. E no ano 586, então, é a terceira leva dos cativos para a Babilônia, e lá é levado o restante do povo, ficando somente na terra de Israel os pobres, doentes, velhos, pessoas que não seriam úteis lá no cativeiro. E o cativeiro da Babilônia foi profetizado por Jeremias que eles ficariam lá por 70 anos. 70 anos iriam ficar. E foi um período, esses 70 anos foi um período que Deus tratou diretamente com a nação de Judá, principalmente para extirpar a idolatria do meio do povo de Israel, que deu certo. Tanto que na história aqui de Esther a gente vai ver Amã, ele não se curvando perante, Mardoqueu não se curvando perante Amã, o primeiro-ministro do reinado lá da Pérsia, do rei Assuero. Então, nós vemos que realmente a nação de Israel ela foi liberta dessa idolatria. O que vem a ser essa palavra idolatria?
A idolatria, a Bíblia, ela classifica tudo aquilo que é colocado no lugar de Deus é chamada idolatria. Então, a palavra condena nós orar para outros deuses que não seja o Deus verdadeiro, adorar outro Deus que não seja o Deus verdadeiro, fazer petições para outros deuses que não seja o Deus verdadeiro, o Jesus Cristo, que a Bíblia deixa muito enfatizado que é o nosso único intercessor. Então, a idolatria é isso, que ela vem no meio do povo e ela contamina toda a nação. E Deus, então, abomina, na palavra, ele abomina todo pensamento, todo sentimento e todo comportamento idolátrico. Por isso, em nossa vida, nada pode ocupar o lugar que pertence a Deus. Nós vamos ver que, ao mesmo tempo, esse é o desenrolar do contexto histórico. Então, houve o exílio e agora há o final do exílio. A nação de Israel foi para o exílio, a nação de Judá foi para o exílio, permanece lá 70 anos e agora é o tempo de terminar esses 70 anos. Ao mesmo tempo que julgava Judá por idolatria, por sua idolatria, o Deus eterno também ele exercia juízo sobre a Babilônia e por sua iniquidade, conforme profetizado também por Jeremias, que ao mesmo tempo que Judá iria para o cativeiro por 70 anos, também Deus iria visitar aqueles por quem Deus usou para fazer o juízo, no caso aqui, o Império Babilônico. E também já havia sido julgado a Assíria, que levou para o cativeiro o Israel do Norte, e porque Deus profetizou através de Naum, Deus não tem o culpado por inocente. E nós vemos aqui em 539 que Ciro, o conquistador da Média Persa, ele vai adentrar com seu exército na Babilônia. A Babilônia é uma cidade que foi edificada sobre o rio Eufrates. O rio Eufrates passava no meio dela, ela cercada por muros altos e contemplavam ali uma fortaleza intransponível. E o que fez aqui Ciro? Eles pegaram e desviaram o leito do rio, e numa noite eles secaram o leito e entraram pelo leito do rio e tomaram então a Babilônia. E com isso, esse imperador Ciro, que é o grande conquistador, ele faz a anexação do território babilônico ao Império Persa, e assim nós vemos então Deus despertando o espírito de Ciro, o rei da Pérsia, para decretar o retorno do povo judeu para Jerusalém. E isso nós vemos Daniel, no livro de Daniel, do profeta Daniel, no capítulo 9, Daniel vai estar intercedendo. A palavra de Deus diz que Daniel, ele confere nos livros e vê pelos livros que a profecia de Jeremias de que o cativeiro duraria 70 anos já havia se cumprido. E também, olhando nos demais livros, vai ver que no livro de Isaías profetizou que Ciro, 100 anos antes de Ciro nem existia ainda, já estava o nome dele descrito, que ele seria aquele que ia decretar a libertação do povo de Israel, o retorno do povo de Judá para Jerusalém. O ensino bíblico, nós vemos que a respeito do nosso relacionamento com as estruturas do poder terreno é sempre confiar na soberania de Deus, buscando com humildade a intervenção de Deus a nosso favor, porque o nosso Deus é o Deus que guia a história, que guia as nações, ele é soberano na história, é soberano em todos os fatos, em todas as circunstâncias da história. Ele usa quem ele quer. Ele usou aqui vários reis pagãos aqui para o desenrolar da sua história, e agora ele vai usar Esther, vai usar Mardoqueu e vai usar todo o povo para que se cumpra o legado, o propósito de Deus. Nós vamos ver que também, em relação à governança dos povos, para nós podermos ter uma vida sossegada e quieta
com toda a piedade e honestidade, nós temos que seguir as propósitos da palavra de Deus e orar por esses governantes, mesmo que eles não estejam seguindo os valores, não governam segundo os valores divinos, nós devemos estar fazendo aqui intercessão, buscando a Deus, porque a palavra de Deus diz em 2 Crônicas, capítulo 7 e verso 14, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se arrepender, orar e buscar a minha face, então eu ouvirei do céu, sararei a sua terra, e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Bom, o fim do exílio a gente viu, agora vamos ver o pós-exílio. Esther vai registrar fatos que ocorreram na capital do Império Persa, Suzã, entre o segundo e o primeiro retorno dos judeus, ou seja, depois dos 70 anos do cativeiro, foi a primeira leva dos judeus retornando agora, eles vão retornar em 2 levas da Babilônia ou da Pérsia para Jerusalém. Então, houve o primeiro retorno, com Zorobabel e Josué levando 50 mil judeus para retornar à sua terra, reconstruir o templo, restabelecer a adoração, os sacrifícios lá na terra de Israel. E estima-se que mais de 1 milhão de judeus que viviam na região da Babilônia, eles preferiram ficar ali porque eles tiveram a sua vida enraizada. Mas a maioria absoluta, a gente vê que ela preferiu ficar com o que parecia mais cômodo e somente 50 mil, então retorna para a Babilônia. E esse primeiro grupo, então, liderados por Zorobabel, eles vão retornar, e a história aqui de Esther, ela se desenrola entre o capítulo 6 e o capítulo 7 do livro de Esdras, porque ali tem um intervalo praticamente de 60 anos. Então nós vemos que nessa segunda metade do período em que se passam os fatos do livro de Esther, ou seja, nós vamos entender que o pós-exílio, o povo de Israel ele começa a retornar para a sua terra, eles vão reconstruir o templo, eles vão para reconstruir o altar de adoração, os cultos, e depois vai uma segunda leva que é para reconstruir a cidade, já com Neemias para reconstruir os muros da cidade, Esdras, e entre esses 2 intervalos é que ocorre o fato aqui narrado no livro de Esther. Muito bem, meus irmãos, vimos então aí sobre essa visão do contexto histórico em que o povo, em que se ocorre então os registros contidos no livro de Esther. Vimos aí uma importância da diferença entre o que nós estudamos no livro de Ruth, no contexto em que Ruth estava, já também aí no contexto em que se encontra o povo de Deus aqui no livro de Esther. Vale destacar aqui, irmão Jair, que esse aspecto de Deus tratar a idolatria do seu povo, né? E o irmão Jair bem mencionou que Deus estava, de fato, curando o seu povo com relação à idolatria. E vemos que um problema enorme surge nessa história pelo fato de um homem judeu não se curvar diante de um governante, de um general, que era Amã, porque aquela reverência era para Mardoqueu uma incoerência, pois ele entendia que ele só devia se dobrar, se curvar, reverenciar unicamente a Deus. Então nós vemos aí esse contexto em que o povo de Deus está retornando do exílio, do cativeiro, e nós percebemos que a grande parte aí, então, do povo de Deus está lá, está no cativeiro. Mas todo o desenrolar desse cenário, irmão Jair, desse livramento que Deus vai dar, não é para apenas aqueles que estavam lá ainda na terra, que não haviam retornado.
obviamente, em todo o império do rei, o decreto que havia sido arquitetado, que nós vamos estudar sobre de Amã contra o povo de Deus, esse decreto ele vai afetar a todo o povo de Deus em todo o império, ou seja, havia sim um grande perigo e uma eminência muito grande da exterminação do povo de Deus. Mas Deus estava agindo, Deus estava trabalhando e dando livramento para o seu povo. Você está no programa Palavras da Verdade, nós estamos estudando na lição 6 de hoje, sobre o livro de Esther, esse livro histórico que traz, então, essa linda história de Deus usando esta mulher chamada Esther, que assim como Ruth, são 2 livros que trazem nome de mulheres no seu título. E Deus usa essa mulher Esther para um grande livramento do seu povo, do povo de Deus, num plano maligno de Amã, de destruição do povo de Deus, pois Deus tinha um plano com a descendência de Abraão e havia prometido que da descendência dele, através da descendência de Abraão, todas as famílias da terra seriam benditas. E então nós vemos no livro de Esther que Deus está cuidando da família. Eu quero dizer para você que talvez você não veja, não tenha sinais extraordinários do que Deus está fazendo, mas entenda uma coisa, apesar de no silêncio, apesar de às vezes não haver manifestações, Deus está trabalhando e Deus está cuidando do seu povo. Deus não desampara os seus, ainda que o inimigo pode por algum momento desfrutar de alegrias, como nós vamos estudar o regozijo de Amã quando ele vai e volta para sua casa e dá uma festa dizendo que a vida dele estava bem e que ele não descansaria enquanto não destruísse Mardoqueu e o seu povo. Ainda que parecia que o inimigo estava vencendo num determinado tempo, ainda assim a vitória é de Deus e do seu povo. Então você talvez esteja passando por algum problema, alguma dificuldade hoje e não está vendo Deus. Deus está no controle, tá bom? Descanse no Senhor. Irmão Jair, o tema de hoje é uma visão panorâmica do livro de Esther. Já vimos então sobre o livro, que ele trata-se de um livro histórico e traz essas características de um livro histórico e traz também bastante dados de datas e traz personagens, cerca de 5 personagens trazem ali, são destacados Assuero, a Rainha Vasti, Esther, Mardoqueu e Amã, 5 personagens principais do livro. Vimos também o contexto já histórico aqui e vamos perceber que esses eventos acontecem no período ali do livro de Esdras, capítulo 6, 7, 8 de Esdras, possivelmente, segundo os comentaristas a respeito da cronologia bíblica. E percebemos então, enquanto está havendo uma restauração em Israel, no povo que retornou, embora muito pouco povo retorna, a grande maioria fica lá. Nesse meio tempo, essa história está acontecendo. Tem gente reconstruindo o muro, tem culto sendo restaurado e tem um maligno lá no outra ponta trabalhando para tentar destruir o povo. Então, isso é uma coisa interessante que, enquanto muitas vezes nós estamos servindo a Deus, Deus está trabalhando no meio do seu povo, o adversário está tentando parar e destruir o povo. Tanto lá aqueles que estavam ainda no exílio, que não voltaram, como também lá na reconstrução. Tinha lá o Tobias lá que chegou e dizendo, não, vocês parem com essa obra, e aí os homens de Deus vão dizer, estamos numa grande obra e não podemos parar. Então vimos aí o contexto histórico, onde é o contexto pós-exílio, e agora nós vamos então entender, irmão Jair, sobre o propósito e a mensagem contidas nesse livro, pois ele não é apenas um livro para nos contar uma história, mas através desta história nós percebemos, irmão Jair, um propósito e uma mensagem. O que nós podemos comentar? Bom, nós podemos falar do propósito aqui.
do livro de Esther em várias dimensões. Primeiro, a gente vê a preservação da nação judaica, mesmo em terra estranha. Nós vamos ver também a instituição da festa de Purim, a propósito da providência divina e o exemplo de coragem e de fé de Esther e Mardoqueu. Então, na preservação da nação judaica, o livro de Esther ele vai narrar a história da salvação do povo judeu de um genocídio, olha a palavra que infelizmente tão atual, né? Do povo judeu, de um genocídio planejado por Amã, o primeiro ministro do rei persa, Assuero, ou Xerxes I, através da coragem e da intervenção de Esther e Mardoqueu. Os judeus são salvos através dessa intervenção, eles são salvos da destruição. E isso vai ressaltar a importância da preservação da identidade e da continuidade do povo de Deus. Nós vamos ver Deus agindo, aqui muitas vezes a gente vê Deus agindo aqui na preservação da nação judaica em vários momentos da história da humanidade, e nós encontramos na Bíblia que Deus age por amor ao seu nome. Deus ele tem um plano com a nação de Israel, com a nação judaica, e ele vai manter essa nação porque ele vai honrar o seu nome. Ele diz que vai fazer e vai fazer. E nós vemos aí ao longo de muitos anos, muitas perseguições, e agora aqui o exemplo no livro de Esther, a perseguição de Amã para exterminar o povo judeu. Então a gente vê o propósito de mostrar a preservação da nação judaica. Outro propósito, a instituição da festa do Purim. O livro ele serve para explicar a origem da festa do Purim, uma celebração judaica que vai comemorar a libertação dos judeus dessa ameaça de Amã. Purim é um tempo de alegria, um tempo de celebração, um tempo de lembrando que a providência de Deus em tempos também de adversidade. Nós vamos ver a providência divina nesse livro, embora o nome de Deus não apareça, não seja mencionado explicitamente no livro, a história de Esther é uma poderosa ilustração dessa providência divina. Deus está trabalhando nos bastidores para proteger e para guiar o seu povo, mesmo quando as ações desse povo não são, ou as ações de Deus ainda não são visíveis diretamente. E nós podemos ver que Deus ele está sempre agindo na nossa vida, nos guiando, nos direcionando a tua vida também, meu irmão e minha irmã, mesmo que as ações dele não possam ser vistas por você diretamente neste momento. Saiba que há um Deus poderoso, a providência de Deus está estendida sobre a tua vida também. E nós vamos ver o exemplo de coragem e de fé de dois personagens aqui do livro de Esther. A própria Esther e o seu primo Mordecai ou Mardoqueu são apresentados como exemplo dessa fé, de coragem e devoção a Deus. Esther, ela vai arriscar sua vida ao se aproximar do rei sem ser convocada, porque isso era proibido para a rainha se apresentar ao rei sem ser convocado por ele, e Mordecai mantendo a sua integridade ao se recusar, ao se dobrar, se curvar diante de Amã, o primeiro ministro do rei Assuero. Essas ações desses dois personagens vão inspirar em nós a confiar em Deus e agir com coragem em tempos de crise. Em tempos de crise, a gente tira as palavras, tira o S da crise e fica o quê, irmão Alex? Crie, né? Desenvolva, faça alguma coisa. Nós vamos ver que a mensagem do livro de Esther ela pode ser sintetizada em vários pontos chaves também. Primeiro, a soberania e a providência de Deus, em que, apesar de Deus não ser mencionado diretamente no livro, esse livro mostra claramente que Deus está no controle e que dirige os eventos para o bem do seu povo. A história vai enfatizar que Deus está presente e ativo na vida dos seus seguidores, mesmo quando ele pareça
ausente, mesmo quando parece que Deus está calado, irmão Alex, Deus está agindo. Deus, ele tem o tempo certo, ele não chega antes nem depois, ele chega no momento certo. E aí nós vemos também a importância da coragem e da intervenção humana. Nós vamos ver esses dois personagens, falar de novo de Esther e de Mordecai, demonstram que a coragem e a disposição são essenciais para enfrentamento da injustiça e a proteção dos inocentes. E Deus usa pessoas comuns para realizar seus propósitos extraordinários. A ação humana é parte essencial, crucial no plano divino. Deus sempre se utilizou da ação humana e vai continuar usando. Nós vamos ver também na mensagem do livro a unidade e a solidariedade da comunidade. A história vai destacar a importância da unidade, do apoio mútuo dentro da comunidade de fé. Quando os judeus de Suzã e de outras partes do império se unem em jejum e oração, eles demonstram a força e a solidariedade que vem da fé compartilhada. Por isso que nós somos igreja, por isso que nós oramos em conjunto, por isso que nós jejuamos em conjunto, porque Deus, ele mostra a força da comunidade através da unidade e da solidariedade de cada um de nós. E nós vamos ver também na mensagem do livro a reversão de destinos. A narrativa de Esther, ela está cheia de reviravoltas surpreendentes, especialmente a reversão do destino de Amã e dos judeus. Amã, ele, no seu pensamento, ele achava que ele seria honrado pelo rei, e com isso ele construiu ali uma forca para Mardoqueu, mas o que acontecer é que ele mesmo vai ir para Deus vai mudar aquela história e vai sobrar para ele a forca que ele mesmo criou. O livro mostra que Deus pode virar situações aparentemente desesperadoras para o bem daqueles que nele confiam. Outra mensagem que nós encontramos no livro de Esther é que eles permanecem, tanto Esther quanto Mardoqueu, eles permanecem fiéis à sua identidade judaica. Mesmo no ambiente hostil, eles mantêm a sua fé em Deus, a sua identidade em Deus, independente das pressões externas. Então, nós temos vários propósitos aqui e vários momentos, pontos chaves que sintetizam a mensagem do livro de Esther. Mas nós precisamos, com isso, com tudo, nós vemos aqui falando sobre a providência divina, que ela é um dos propósitos. Nós precisamos confiar na providência divina. Mesmo quando não vemos as evidências diretas de Deus, nós temos e podemos confiar que Deus está trabalhando em nossas vidas e nas circunstâncias ao nosso redor. Ele está no controle e tem um plano para cada um de nós. Ele está no controle da história, ele está no controle do tempo, ele está no controle do espaço, e ele tem um plano para cada um de nós. Ele tem um plano para a minha vida e para a tua vida, e para isso nós temos que dar espaço para Deus, para que Deus venha nos usar o nosso potencial humano para que venha desenvolver esse potencial, esse propósito de Deus, esse plano de Deus para cada um de nós. É preciso agir assim como Esther e Mardoqueu vão agir com coragem e com fé. Nós precisamos agir com coragem, com integridade. Esther, ela arrisca a sua vida pelo bem do seu povo. Nós somos chamados também a agir com coragem, defender o que é justo, defender o que é correto, mesmo que implique, muitas vezes, risco pessoal, mas sabendo que tem um Deus provedor por trás que está nos auxiliando e nos guiando. E é necessário também mostrar a força da
da unidade de fé. A comunidade unida, uma oração ela tem poder, mas uma oração em conjunto, a palavra diz que o que nós deliberarmos na terra, o que nós ligarmos na terra será ligado no céu, e isso é uma oração em conjunto. Nós devemos sim buscar apoiar uns aos outros em oração e também em ações práticas. E também, irmão Alex, importante, aqui como o livro está ensinando a festa do Purim, é necessário também, na nossa vida, nós celebrarmos as bênçãos e os livramentos de Deus. A festa do Purim ela nos lembra de celebrar e agradecer pelas intervenções de Deus em nossas vidas. Nós devemos ter momentos de alegria, de comemoração, para recordar e valorizar as bênçãos em nossas vidas. A palavra de Deus diz para nós nos alegrar com quem se alegra. Então, existem momentos de alegria que nós temos que compartilhar, nós temos que festejar os livramentos. Olha, a nação de Judá, ela estabeleceu aqui uma festa de agradecimento a Deus, uma festa de alegria pela libertação, do livramento de Deus da mão de Amã e do extermínio do povo judeu. Muito bem, meus irmãos, esse foi então o livro de Esther. Vimos então aqui no programa de hoje sobre esse livro que vai ser a base das lições que nós estudaremos nos próximos programas. Então, vimos uma visão geral aí sobre as características do livro de Esther, a sua historicidade, também o contexto histórico onde ocorreram os episódios aqui mencionados. Vimos sobre o propósito e a mensagem contidas nesse livro, bem como ensinamentos que são importantes, dos quais nós precisamos atentar. Nós vimos aqui que o povo de Deus, certo momento, estava findo então o cativeiro, eles poderiam retornar para a sua terra, poderiam ter livre possibilidade de prosperar, como estavam prosperando lá no cativeiro, mas no cenário, quando eles achavam que estava tudo bem, veio então uma provação, veio o desespero, veio o pavor. Então, confiar nas coisas, na estabilidade terrena, não é aquilo que nós devemos fazer. Precisamos sempre sim estar confiando em Deus, e ainda que as circunstâncias sejam adversas, Deus é poderoso para nos livrar. Meus irmãos, nós queremos neste momento orar por você, por sua casa e por sua família. Nosso irmão Jair neste momento estará orando por todos nós, e em seguida nós estaremos então fazendo as considerações finais sobre a lição de hoje, irmão Jair. Vamos orar então. Senhor nosso Deus e nosso Pai, no nome de Jesus Cristo, Pai, nós estamos em Tua presença agradecidos, Pai, por esse livro maravilhoso, o livro de Esther, que tem nos ensinado, Senhor, muitas coisas maravilhosas sobre a Tua palavra. Obrigado por essa obra rica, essa obra fascinante, essa obra extraordinária, Pai, que envolve, Senhor, uma literatura dramática sobre a Tua providência, sobre uma história de fé, sobre a história de coragem, Pai, que nós temos aqui na Tua palavra. Nos ajuda, Senhor, a mantermos a nossa fé em Ti. Sabemos, Senhor, que Tu és um Deus provedor, o Deus da providência, Pai, que está acima de todas as coisas, acima do tempo, acima do espaço, Senhor, que Tu controla todas as coisas na nossa vida. Pai, levamos diante de Ti, Senhor, cada um dos nossos irmãos, ouvintes e acompanhantes estudiosos da Tua palavra, Senhor, que Tu venha, Pai, revelar os profundos e os mistérios, Pai, da Tua palavra para a nossa vida, Senhor, para que nós possamos andar com coragem, com fé, na dimensão do Teu Santo Espírito, Pai. Sabendo, Senhor, que os dias não são muito compatíveis com as nossas vontades, que os dias são ruins, muitas vezes que os dias são difíceis, que nós enfrentamos desafios e que nossos irmãos enfrentam desafios, mas o Senhor nos ajuda a enfrentar esses desafios com coragem, com fé, com a certeza de que o Senhor está sempre ao nosso lado. Nos ajuda, Senhor, continua abençoando a cada um dos irmãos que estão apreciando e acompanhando esta programação. No nome de Jesus nós oramos. Amém. Muito bem, meus irmãos, findamos então a exposição da lição de hoje, falando então sobre o livro de Esther. Irmão Jair, suas conclusões sobre o tema de hoje, irmão Jair. Bom, um livro
realmente maravilhoso, fascinante, uma narrativa dramática, envolvente, digno dos maiores estúdios cinematográficos, literários, e eu não vejo um paralelo na literatura mundial. Esse livro de Esther, ele é fascinante e ele é uma narrativa histórica, é um fato real e que permanece até os dias de hoje. Ele é atemporal e ele é aplicável aos nossos dias, sabendo que o Deus da providência, ele está cuidando de nós. Muito bem, meus irmãos, agradecemos sua companhia, você que esteve conosco, muito obrigado, esperamos você no próximo programa para nós estudarmos então o tema A Deposição da Rainha Vasti e a Ascensão de Esther. Nós aprenderemos na próxima lição que enquanto alguns desobedecem, aqueles que obedecem, eles crescem. Deus abençoa. Nós vamos ver a desobediência de Vasti, da rainha Vasti, e vamos ver a obediência de Esther, seguindo as instruções de seu tio Mardoqueu, e com isso ela vai ascender para ser um canal de bênção no livramento que Deus vai conceder ao seu povo. Um programa imperdível, você não pode perder. Aguardamos você no próximo programa. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.